Começou, galera! Muito boa noite! A nave vai decolar. Você pediu do outro lado e o Pachecão colocou aqui, ó. Vai, Pachecão! Pelo menos ele pôs Van Halen. Começou, a nave vai decolar. O Gazeta Esportiva chegou para esquentar a sua quinta-feira, que tá friozinho aqui em São Paulo. E olha só quem tá aqui comigo no estúdio. Celso Cardoso! Olá, 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 que tal? Gostou do som? Gostei. Assim, tava Melhor do que a sua música. a coisa estava entre Van Halen e Xuxa. Eu acho que eu não preciso comentar, né? Ué, porque a nave, eu gosto dessa nave aí, mas se não tivesse, podia ser a nave da Xuxa também. Aê, ô Pacheco, essa também arrepia, hein? Dessa época. Sério, eu tô arrepiado. Me arrepia Essa é de demais! desespero. Olha a nave subindo! Estamos subindo aqui, sobe! Boa noite, Thiago Salazar. Boa noite, Michele, Celso, a todos que estão acompanhando a Gazeta Esportiva. Vamos lá, mais uma quinta-feira aqui. Mais uma quinta-feira. E tá sofrendo com o frio, Salazar? O frio? Não. Você que é da praia, do sol? Meu problema é a obra, não é o frio. Nem fala. Estamos em obra aqui. E olha, gente, nós vamos falar muito sobre a vitória do Palmeiras contra o Emelec na Libertadores, né? Quem também ganhou ontem foi o Santos pela Sul-Americana e o São Paulo entra em campo daqui a pouquinho. O Osmar Garrafa já tá no Morumbi, tá no frio do Morumbi, para trazer todas as informações. No Corinthians, a gente vai ver os bastidores da partida contra o Boca Juniors e a preparação para o clássico do final de semana. A gente volta depois dessas dicas. Bom, a gente está de volta, daqui a pouquinho tem jogo do São Paulo pela Copa Sul-Americana. Nós começamos então o nosso giro de repórteres com o Osmar Garrafa no friozinho do Morumbi. Boa noite, Garrafa. Mostra pra gente como que tá o ambiente por aí. Boa noite, Michele. Boa noite a todos que acompanham o Gazeta Esportiva. Temperatura marcando 12 graus, Michele. A gente veio preparado para algo pior. Pelo menos nesse momento não está ventando por aqui. Temperatura 12 graus, sensação térmica também 12 graus. E não dá a impressão de que teremos jogo às 9h30 da noite, ó. O Bruno está mostrando aqui pra gente, ó, praticamente não há trânsito aqui no portão principal do Cícero Pompeu de Toledo. O jogo entre São Paulo e Jorge Wilstermann começa às 9 da noite, 9h30 da noite, melhor dizendo. Então, por enquanto não há ninguém, é um jogo teoricamente tranquilo pro São Paulo. Aqui à nossa direita tem aquela tradicional barraca, né? É o que dá um sinal de que vai ter jogo, né? Até chegar por ali, o São Paulo que precisa de uma vitória simples para se qualificar. Deixa eu ver o pessoal aqui, o que fez esse pessoal sair de casa. Cuidado aí, Bruninho, vamos chegar por aqui. Só tem uma galerinha já por aqui para dizer que tem jogo e tal. É aquele pessoal de sempre aqui naquela resenha, né, filho? Vem cá. Hoje o movimento vai ser fraco, não vai não? Vai ser fraco hoje. É mais por causa do jogo que o São Paulo está praticamente classificado ou também é por causa do frio? É que o São Paulo está praticamente classificado, eu acho. É? Não é por causa do frio, não. Se o jogo valesse, a galera vinha mesmo, né? Vinha. Frio, chuva, eles vinham de qualquer jeito. É. Hoje saiu de casa só em respeito ao torcedor mesmo, porque hoje para faturar vai ser feio o negócio, Vai né? ser feio, vai ser difícil. Tá certo. Veio pra assistir o jogo ou tá de passagem, querido? Assistiu o jogo. É? Tá certo. Quanto vai ser o jogo hoje? 2-0 São Paulo. 2-0 São Paulo. Tá aí, Michele, são poucos corajosos, né? Claro que a torcida de São Paulina vai chegar, mas em pequeno número. Eu disse pra você que o São Paulo joga por uma vitória simples, porque ontem o Everton venceu o Ayacucho. Porque se tivéssemos tido um empate naquela partida, o São Paulo já entraria em campo classificado. Daqui a pouquinho eu volto para falar do time que deve ter muitos reservas para enfrentar a equipe do Jorge Wilstermann, que já está eliminada da competição. Daqui a pouco a gente volta com mais detalhes. Ou seja, o São Paulo daqui a pouco vai a campo pela Copa Sul-Americana, mas está de olho sim, é no clássico do próximo domingo contra o Corinthians lá na Arena Itaquera. Aqui, 12 graus, olha, até que estamos agradecendo, viu, Michele? Porque podia estar pior, podia estar chovendo, né, Garrafa? Porque você sempre atrai a chuva, imagina, esse frio e chuva. Mas calma que a noite só está começando. Ai, E eu não coitado. tenho nenhuma dúvida que dentro do Morumbi vai estar muito mais frio. Aquela área de imprensa, apesar que na TV não. Era o pessoal do site mais que sofria. Tem ali, um corredor, que fica... um vendaval. Nossa, o corredor do vento ali. Claro que a gente gosta de ver público no estádio. Mas convenhamos, há de se compreender. Um frio danado. São Paulo reserva contra como diria o mestre, Jorge Wilstermann. Eu não sei se, aí só com o Garrafa, talvez o Garrafa tenha informação do valor do ingresso, mas era jogo para fazer uma mega promoção. Sim. Tinha que ser, porque senão é o que o Com senhor esse falou. frio, era jogo para abrir Frio, portão. time reserva contra um time eliminado, ruim. Enfim, mesmo assim, acho que dá São Paulo e a gente tem tudo Esse pra é ganhar. aquele time que você falou que eles fizeram greve, não é? Não, esse é outro, mas esse também é fraco e também está eliminado. Então, assim,
Tá. É jogo para ganhar. Bom, a gente volta já para o Morumbi com o Garrafa, agora nós vamos para a nossa enquete. O contrato do Vitor Pereira com o Corinthians vai acabar em dezembro, né? Mas já tem gente pedindo a negociação para o treinador aí ficar para o ano que vem. Então, olha a pergunta de hoje. O Corinthians já deveria propor uma renovação de contrato para o VP, que é o Vitor Pereira? Sim ou não? Vote lá no site gazetesportiva.com. O que você acha, Celso? A sensação que eu tenho, pela mesma informação que eu tinha, é uma renovação quase que automática. Tipo, tem um contrato por um ano, mas se ele quiser continuar, ele continua. Não, a ideia inicial era fazer de 2 anos. Aí ele optou por fazer um ano para decidir se ele quer continuar ou não. Eu imagino que não precisa nem encaminhar a renovação, mas eu acho que vai acabar ficando. Vai depender muito do que vai rolar na temporada. Você renovaria agora? O Corinthians já quis, é ele quem não quer. Eu sei, mas então, você proporia agora para ele? Não, eu deixaria como está, deixa chegar dezembro. Então é não, você vota não na enquete. Mas não porque eu não gosto do trabalho dele, não que eu não ache bom, nada disso. É só por uma questão de analisando o fato mesmo, para não vender essa história. Acho que não depende do Corinthians chegar para ele e falar assim, vamos renovar? Não, já tem um acordo pré-estabelecido. Mas é que pode chegar outro e levar ele, não é? Tite sai da seleção no final desse ano. E aí? Isso aí mexeu muito com os torcedores do Corinthians antes da contratação do Vitor Pereira. Bom, o Tite vai para a Copa, sai em 2023, o Tite assume o Corinthians. Sempre cria essa expectativa e sempre há essa ligação do nome do Tite com o Corinthians. Mas o Vitor Pereira caiu nas graças da torcida de um jeito que já tem muito torcedor querendo essa renovação de contrato. A informação que eu tenho é que o Corinthians tem total intenção de renovar esse contrato e que, em tese, só depende do Vitor Pereira, como o Celso disse aqui. O Vitor Pereira vai esperar até lá, final do ano. Lembrando, contrato até dezembro. Dezembro não tem jogo. Novembro mal tem jogo. A temporada é outubro, né? Outubro, novembro. Termina no começo acaba de novembro. Finalzinho de outubro. Então, se você colocar ali na ponta do lápis, falta 6 meses para o contrato dele acabar. Né? Então, eu acho que, por enquanto, não adianta oferecer. Porque acho que o Vitor Pereira vai falar, lá na frente a gente conversa, lá na frente a gente conversa. Mas eu acho que, assim, o Corinthians tem que começar a sondar, tem que começar a comentar. Eu acho que é um assunto para ir ganhando o cara. Assim, se a gente fizer uma análise de momento, ele tem encantado com a torcida. O problema é a questão familiar. Então, ele tem encantado com a torcida. A sogra dele tem mal de Alzheimer. E aí o Corinthians até falou, não, a gente traz ela, traz todo mundo, traz a esposa e tudo. E parece que o médico disse, ela não pode sair de um ambiente que ela conhece. É uma questão médica, eu não quero entrar nesse mérito, mas o que foi explicado para a gente nessa época é tirar ela de um ambiente, é iniciar todo um processo do tratamento da doença. É verdade isso. Então, é por isso que tem essa questão familiar, a família está longe. Então tudo isso vai pesar, Vamos imaginar, ganha um Campeonato Brasileiro, ou ganha uma Libertadores, ou ganha um título, aí muda tudo, é igual o Abel. Propostas, por exemplo, o sonho dele é treinar na Premier League. Ele já teve, foi uma vez para o Everton. Então tem uma questão, vamos aguardar, mas eu acho que a minha resposta é sim, porque eu acho que o Corinthians tem que sim ali começar, ó. Ô Salazar, como é que tá a moral dele com a torcida que você colocou? Que se o Vitor Pereira estivesse fazendo uma obra... Não, foi um torcedor, eu escrevi, assim, um torcedor, eu comentei desse negócio da renovação, o torcedor falou, Salazar, se o Vitor Pereira fosse seu mestre de obra, a obra já tinha terminado. Porque ele é bom pra caramba. Aí você já vê a moral que o cara tá com a torcida, porque a obra lá tá difícil. Ó, pessoal, eu avisei você. Pessoal, é hora da gente anunciar o ganhador da caneca do milhão do Gazeta Esportiva. Não foi você já não. tem. Eu não tenho caneca nenhuma, eu acho que eu poderia, Nem vai ter, porque você tem que escrever no nosso Facebook e, quem sabe, quiçá, ser um dos ganhadores. Olha só, quem ganhou foi o Ninho Menezes. O Ninho Menezes apontou vários motivos para gostar do nosso programa. Você apontou, Salazar? Apontou nada. E ele levou a caneca de hoje. Parabéns, Ninho! A nossa equipe de redes sociais vai entrar em contato com você, tá? Marininha, o Léo, o Henriquinho que tá aqui. Eu quero aproveitar para falar sobre o Dudu. O Dudu foi um dos ganhadores da nossa caneca do milhão e ele me mandou uma mensagem quando ele veio receber a caneca. Vamos ver? Um beijo, Michang. Sou só seu fã. Beijinho pra você, Dudu. Cuide-se, meu querido. Beijo pra sua mãe também, tá? Então você coloca lá no Facebook do Gazeta Esportiva sua história com o programa. Você ainda pode ganhar a caneca. Temos quantas canecas ainda pra dar, Henriquinho? 7. Tá bom? Que eu não vou ganhar uma. Não, do milhão? A caneca do milhão?
Só telespectador. Posso levar essa? Não pode, não pode, não pode, não pode. Custa milhões de reais essas canecas. Só quem sabe no seu aniversário, se você merecer. Se liga, torcedor do Santos. Bora ver como que foi a vitória do Peixe contra o União La Calera. Põe no ar, diretor, a reportagem do José Paes. O torcedor santista que foi ontem à Vila Belmiro teve que encarar um frio daqueles para ver o jogo diante do União La Calera do Chile. Mas nem a friaca de 15 graus na hora da partida esfriou o ânimo da galera. Casal abraçadinho porque tá um frio danado, né? Mas vale a pena esse frio todo pelo Santos, minha amiga? Com certeza, tudo pelo Santos. Do Santos nada, pro Santos tudo. O que você tá esperando para esse jogo hoje aqui? Nada mais, no mínimo, uma vitória. Nada além disso. E mesmo precisando da vitória para assumir a liderança do Grupo C da Copa Sul-Americana, o técnico Fabian Bustos escalou o Santos com vários reservas para o jogo dessa quarta-feira. Embora os muitos passes errados durante a partida, o time do professor Bustos dominou o jogo. Foram quatro bolas na trave a favor do Santos na Vila. Quando teve a chance ali de marcar, o União La Calera parou no goleirão João Paulo. Com esse resultado aqui na Vila Belmiro, o Santos chegou aos 10 pontos no Grupo C e tomou a liderança da chave, que era justamente do União La Calera. Agora, na semana que vem, o Peixe recebe o Banfield aqui mesmo na Vila e depende só de si para avançar ao mata-mata da Copa Sul-Americana. Somos todos Santos y queremos llevarlo lo más arriba posible, lo más arriba posible. Si el resultado no se da, si el equipo juega mal, yo puedo entender que haya muchas críticas. Ahora, el equipo se predispuso. Gracias a Dios acreditamos y conseguimos el 7º juego seguido ganar de local. No sé hace cuánto que no se hacía, no sé. Y sin embargo, parecíamos que éramos criminales o que estábamos robando algo y solo estábamos trabajando. Ele se refere àqueles caras chatos que ficam ali atrás do banco. E atrapalha, o Filipão, né? Se referia... Turma do amendoim. Turma do amendoim. Então, acho que os caras, eles não têm uma grana para gastar com terapia, resolvem gastar com jogo. E aí vai lá para extravasar, ficar xingando as pessoas. Gente, não faz o menor sentido você ficar lá xingando. Não faz o menor sentido pelo elenco que tem, pelo trabalho que está sendo desenvolvido. Então, se não é para apoiar, fica em casa, sabe? Eu acho natural quando você vai a um estádio de futebol e de repente seu time não está jogando bem, terminou o jogo que você vai. Agora, durante o jogo, você fica lá perturbando, xingando, sabe? Eu fico me perguntando, será que não tem algo mais interessante para fazer? Não, não é nem uma atitude inteligente, tratando-se de um torcedor do clube em questão ali. A questão para mim aí é as críticas em cima do Bustos, para mim não fazem sentido. Ele erra, como no último jogo ele errou bastante, quando o Santos perdeu para o Goiás, acho que ele não foi bem. O Santos fora de casa ainda é um time muito frágil, tem muito para melhorar, mas com esse elenco do Santos, o trabalho do Bustos está sendo muito bem feito. São 7 vitórias em casa, isso já é um recorde, se eu não me engano, há 7 anos isso não acontecia. O time está bem no Brasileirão, na Sul-Americana, acho que não tem muito o que falar. Tem críticas, tem, mas o que o elenco também proporciona para ele? E ontem o Santos entrou ali com um time misto, aí agora falando mais do jogo, não funcionou muito bem. O Santos até criou, teve bola na trave, mas não foi um bom jogo e a gente tem que falar da arbitragem, né? A arbitragem nessa partida, o União La Calera fez um gol com 32 minutos do primeiro tempo e foi muito mal anulado. O gol foi legal, o juiz deu, o bandeirinha deu impedimento. O gol mal anulado poderia ter mudado completamente a história do jogo, a situação do Santos no grupo. A expulsão do Ramires também numa confusão com o Batistão não fez o menor sentido, porque foi o jogador do Santos que provocou todo o problema. Enfim, os acréscimos aí eu acho que ninguém tem nada para reclamar. Mas acho que o gol anulado ajudou demais o Santos. Foi um erro de arbitragem que ajudou demais o Santos. Agora, a crítica em cima do Bustos, para mim, não faz o menor sentido. Muito bem. Olha, aí tem umas imagens de uma invasão, eu só quero lembrar... tem isso, viu? Isso tem aí é invasão. Preocupante. Nós vamos mostrar agora, Fini? Vamos mostrar agora, olha lá. Aqui. Ó, um torcedor invadiu o campo, chutou, agrediu um jogador do La Calera, então assim, isso daí, assim, não tenho nenhuma dúvida que o Santos vai sofrer punição,
não sei se jogar sem torcida, perder mando. Eu acho que tem que perder mando, jogar sem torcida. E tem torcida. mesmo, não tem o que reclamar. Não tem o que reclamar. Não tem o que reclamar. E pior que você vê que é um cara covarde, né? Porque ele vai... O jogador tá de costas, o jogador nem viu. Então alguém que ataca pelas costas, para mim, não é digno do menor respeito. Qualquer tipo de agressão já é lamentável, mas um cara que vai e agride pelas costas ainda e sai correndo... Nós estamos falando de um Santos que tem uma vitória com Bustos fora de casa e 7 vitórias seguidas dentro da Vila Belmiro. Agora, por causa desse cidadão inteligente aí, provavelmente vai perder mando. Prejudicou o time dele, né? Sim. Se o Santos for eliminado, põe na conta do cidadão. Foi. É burro ainda. Ó, a FIFA anunciou hoje todos os integrantes escolhidos para a arbitragem da Copa do Mundo do Catar. Serão 7 brasileiros lá no torneio, sendo 2 árbitros principais e 5 assistentes. O Rafael Claus e o Wilton Pereira Sampaio são os definidos do nosso país para apitar lá. Os assistentes são Bruno Pires, Bruno Bosquilha, Danilo Maniz, Rodrigo Figueiredo, além da Neuza Inês Bach, que fazem aí, né, parte de um momento histórico do futebol. Ela faz parte, né? A Copa do Catar será a primeira com mulheres no comando da arbitragem. Legal, Demorou, né? É muito bacana, ainda mais lá, né, nessa região do planeta, né? Exatamente. Então serão 3 árbitras e 3 assistentes, sendo a brasileira uma delas. Muito bacana isso. Vocês gostaram dos nomes? O que eu mais gostei é que não vai ter VAR brasileiro. Por que será, né? A América do Sul é o lugar onde há o maior número de intervenção do VAR. E é justamente o local que não vai levar ninguém. Do Brasil, ninguém será VAR na Copa do Mundo. Acho que isso diz muito sobre como eles estão atuando aqui. Para não atrapalhar a Copa, né? Exatamente, né? Agora o Rafael vai com todos os méritos. Um gol lá, 5, 6, 7 minutos para decidir. O Wilton Pereira Sampaio, não gosto das atuações dele. Agora o Rafael Claus é disparado o melhor árbitro por aqui. Muito bom. O Palmeiras voltou a jogar ontem pela Libertadores, venceu mais uma. Vamos ver como que o Verdão manteve aí os 100% de aproveitamento. Já classificado, jogando em casa, o mistão do Palmeiras entrou em campo ontem no Allianz Parque para manter os 100% de aproveitamento na fase de grupos da Libertadores. Agrediu bastante o Emelec, mas pecou nas finalizações. A Tuesta, ainda no primeiro tempo, chegou aí para a rede, mas o lance foi anulado pela arbitragem. Na segunda etapa, Danilo Seleção experimentou de longe. E quando a bola caiu no colo dele, quase debaixo da trave, Danilo empurrou para o barbante. 1-0 Porco. O Everton segurou a bronca no finzinho e garantiu a vitória do Verdão. Visto que nós rematamos 22 vezes no golo e visto que faltou só uma coisa, ser mais efetivo, e em vez de fazer um golo, fazer 3 ou 4, que era o que podíamos ter feito pelo que queríamos. O resto não faltou mais nada, o resto é jogo, é futebol, e podíamos ter chegado ao fim para vocês verem como é que é o futebol. Chegado ao fim, se não fosse o Everton a fazer aquela defesa, tu próprio ias chegar aqui e ias me dizer, professor, jogo ruim que fizemos. Era o que tu ias dizer. Eu acho que o professor Abel me ajudou bastante desde a chegada dele, então acho que eu tenho que continuar trabalhando, independente que eu fui convocado. Que eu acho que eu fui convocado porque ele me deu a oportunidade e dentro de campo pude assumir meu papel e ajudar a minha equipe. Aí puxa saco. Que ele tá rindo? Não, você não faria igual o Danilo? Por quê, Celso? Não, eu não sou muito puxa-saco, não, mas eu acho que ele foi sincero. Claro que foi, ajudou mesmo. Foi sincero e Danilo melhorou muito. E o Abel foi só uma brincadeira. Falou puxa-saco. Assim? Ele falou puxa-saco, baixinho? Puxa-saco. Agora, eu concordo... Porque o Danilo cresceu muito nas mãos do Abel. Não, eu ia falar sobre o jogo, eu concordo bastante com a análise do Abel Ferreira. Não, vitória por 1-0 contra um adversário, né, modesto, fraco. Você pode até parecer, pô, é pouco para o Palmeiras, né, para esse Palmeiras. Mas foi um time que entrou com uma escalação alternativa, no segundo tempo ele coloca mais titulares para jogar. Acabou sendo 1-0 por uma eventualidade. O Palmeiras, como ele disse ali, se tivesse feito 3-0, normal. O Palmeiras dominou o jogo, controlou o jogo, não sofreu atrás, criou inúmeras chances e acabou fazendo. O Palmeiras é o time na Libertadores que mais finaliza.
além de ter, não por acaso, tem o melhor ataque da competição. Tem muito a ver com os melhor adversários. Campanha. Também. Não, tudo bem. Tem a ver também. Tem, mas tem também a ver com a maneira de jogar. Não, também. É que eu sempre falo assim, o Red Bull Bragantino, por exemplo, cara, adversários bem mais difíceis. Tem isso, mas o Palmeiras está fazendo valer isso. Adversários frágeis, tudo bem. O Palmeiras vive o melhor momento dele sob o comando do Abel. Então isso é inegável. Por um time que eu muitas vezes critiquei e fico com muita vontade. Fiz críticas ao Abel com o Palmeiras vencendo. Ou seja, eu não gostava do jeito que o Palmeiras jogava. Ou seja, não estávamos errados quando claro. Dizíamos que esse time do Palmeiras podia jogar mais. Exato, tá claro, tá claro. E dizíamos isso já, que pelo menos eu dizia, quando o técnico era o Luxemburgo. Sim. Sabe? Principalmente quando era o Luxemburgo. Estava amarrado. Tudo bem que melhorou, né? O elenco melhorou um pouquinho. O Luxemburgo foi contratado para fazer esse time jogar. Não foram atrás do Miguel Ángel Ramírez à toa. Não foram atrás do Sampaoli à toa. Eles queriam treinadores que pusessem o Palmeiras para jogar de maneira ofensiva. O Abel demorou demais, sabe? Mas ganhou a confiança necessária para hoje ser um time ofensivo. Hoje, você não pode chamar o Abel de retranqueiro. Não tem como. Seria muita injustiça. Antes ele era 100% resultadista. Não que ele deixou de ser, mas agora é mais gostoso assistir o Palmeiras, né? Também acho que é tudo questão do tempo, né? Tempo. E como a gente discutiu outro dia na redação, este tempo hoje tem de ser maior. A nossa paciência tem de ser maior. Porque hoje eles têm menos tempo para treinar. Você acha que as pessoas têm paciência, Salazar? Nenhuma. As pessoas não têm paciência, não têm paciência para esperar, para checar, para nada. Ó, eu tô curiosa para saber o que mais o Abel Ferreira falou ontem. Claro que quem vai me ajudar nisso é o Alexandre Silvestre, na nossa redação. Ô, Silvestre, fala uma coisa para mim. Antes de você contar do Abelzinho, quem que ganhou na partida de hoje do futebol de botão que eu tava de olho lá? Foi você ou foi o Felipe da edição, nosso querido Felipe Carvalho? Não, hoje eu ganhei. Eu ganhei por 2-0 do Felipe, que não sabe nem segurar na palheta, tá aprendendo ainda. Aliás, a geração aqui da redação é muito jovenzinha, né? A galera, a maioria nunca jogou botão. Desafio agora a Celso Cardoso para uma partida amanhã, se ele tiver tempo, tá bom? E até aproveitando aí o que disse o Celso e o Salazar sobre o poder de finalização do Palmeiras nessa Libertadores da América. O Palmeiras é o time que mais finaliza, mas precisa fazer os gols, porque num mata-mata, num jogo como o de ontem, corre-se um risco mínimo, mas corre-se um risco. De repente, martela, o Everton não pega a bola lá no finalzinho, perde de 1-0 e tá fora da Libertadores. Adiós, sonho de tetracampeonato. Então é preciso melhorar a pontaria. A nossa produção, junto comigo, Michele, nós recortamos aí mais alguns trechos da coletiva de ontem do Abel Ferreira, sempre dando uma espetadinha na imprensa, né? A imprensa também não é assim, Abel ganhou, elogia, perdeu, critica. Muitas vezes, o Celso mesmo falou agora, né? Ganhava e eu criticava. Faz parte do jogo, faz parte da análise também. Mas vamos falar de alguém que não merece críticas. Vamos chamar o Abel para a roda para falar de Danilo. Que volante esse moleque, né? Jovem, canhoto, marca bem. Chega ao ataque, tá fazendo gol pra caramba, seleção brasileira, humilde. Quais são os segredos de Danilo? Revele pra gente, Abel Ferreira. Fala aí, professora. Eu amo no futebol e na vida. Ele é um moleque feliz. Ele é um moleque desde que eu cheguei. Ele é feliz. Eu sou meter a zagueira, ele treina a zagueira. Eu sou meter de fora, ele fica de fora. Eu sou meter dentro. Ele é um moleque feliz. Depois é outro, é um moleque fora da caixa. Ele encontrou o caminho da bola. Ele encontrou os caminhos. Ele parece que sabe onde é que a bola vai aqui para matar as transições. As transições, a responsabilidade é dele. A maior responsabilidade das transições do adversário é ele. É da responsabilidade dele. Ele conseguiu encontrar o caminho da bola. E depois toda esta alegria, esta felicidade que vocês veem na cara dele, ele transporta para dentro do campo. E ele só está a colher o que plantou. E em relação à Leila, espero só que... Estamos juntos nessa decisão. Estamos juntos. Estamos juntos. O que ela diz, eu assino por baixo. Se ela diz, está dito. Explicando para vocês do time Gazeta Esportiva, queridos amigos e amigas. A Leila Pereira, antes do jogo, entrevistada pelo Mendel Bidlovski, meu colega da ESPN, disse que não vende nem a pau Juvenal o Danilo agora na janela do meio de ano. Portanto, o Danilo fica pelo menos até o final do ano. Cobrem a Leila Pereira, palavras dela ontem, a reportagem da ESPN, por isso a felicidade do Abel Ferreira, que vai poder contar com ele. Por falar em venda, já que não vende Danilo, contratou o atacante, né, o uruguaio, Michele, já eu volto com o Abel para falar desse camisa 9 que vem para reforçar o Palmeiras. Não é aquele 9, mas pode quebrar um galho, já falamos mais dele.
Beleza, Alexandre Silvestre. E aí, Celso Cardoso? O Danilo, tudo bem, pode segurar na janela, mas não vai segurar por muito tempo. Acho que o Danilo já está fazendo hora extra. Eu não sei, essa se coisa você de pegar, segurar... quando eu pego o referência ao jogo do Chelsea, a gente citou o Rafael Veiga, por exemplo. Sim. O Danilo foi um cara que se destacou naquele jogo. Sim. O Danilo foi um cara que encheu os olhos de quem estava assistindo. Sim. Então, se teve algum jogador que realmente teve destaque do ponto de vista de mercado, esse jogador foi o Danilo. Jovem, vai valorizar combativo. muito com a convocação. Não, eu sempre gostei, defendi o Danilo como titular no lugar do Felipe Melo na época, e muita gente fala, até eu acho que se eu não estiver enganado, o Silvestre pode me corrigir, acho que a gente teve essa discussão na redação, o Silvestre, não, mas o Felipe Melo, para mim, o Danilo entrega muito mais, enfim, agora já é um cara consolidado. Essa questão dos gols é porque depois que ele foi convocado, ele jogou 3 partidas, marcou 3 gols nos 3 jogos, então virou também esse cara goleador, cara esperto também na parte ofensiva. Agora, eu acho muito cedo a gente falar, a Leila falou, tudo bem, ela falou, mas eu não sei nem se ela tem condição de bancar que o Danilo vai ficar, porque a janela nem abriu. Esse cara tá jogando muita bola, agora convocado. A gente não sabe o que vai aparecer para o Danilo na janela. Por exemplo, se me aparece um Barcelona, um Real Madrid, um Manchester City, não sei. E eu falo times assim porque eu acho que o Danilo tem futebol para jogar nesses times. Também acho. Não acho que o Danilo é jogador, com todo o respeito para o Porto, para o Shakhtar. O Shakhtar agora nem tem por causa da invasão na guerra, mas enfim, para esse mercado mais secundário. Não, o Danilo para mim é jogador Europa, de primeiro nível da Europa. E se chegar uma proposta de um Real Madrid da vida, pelo valor, pelo clube, né? A intenção do jogador... Portanto, assim, para o palmeirense, tomara que ele fique, para nós aqui, tomara que ele fique, claro. Mas acho cedo para a gente bancar. Deixa a janela abrir, vamos ver o que vai chegar para o Danilo. Dependendo do que chegar... Será que esfriou mais no Morumbi? Será? Bora colocar o Garrafa na tela. Congelou? Ele congelou? Virou pinguim? Não, tá lá a Garrafa, deve estar com segunda pele, cachecol por baixo. Garrafa, quais são as novidades do Tricolor para hoje? Olha, Michel, estamos aqui com a nossa luva aqui, que pelo jeito acho que não vamos nem usar, hein? Por enquanto, graças ao bom Deus, tá legal. Permanece com 12 graus. É claro que com o passar do tempo, né? Do lado de dentro do Morumbi, a gente sabe, né? Aquele vento encanado que vocês falaram aí na minha primeira participação, ele bate forte, mas perto do que a gente estava esperando, eu e toda a equipe aqui estamos satisfeitos com a temperatura. O que a gente sente é que, lamentavelmente, né? É um Morumbi vazio em função da situação do São Paulo na Copa Sul-Americana, está praticamente classificado. O frio que faz na cidade de São Paulo, o pessoal vai deixar a grana talvez aí para uma outra oportunidade, nem para o final de semana, porque o jogo vai ser lá em Itaquera contra o Corinthians. E o Salazar falava a respeito de ingressos. Os ingressos eles estão mantidos na base que o São Paulo faz para todos os jogos, né? Ingressos mais baratos, R$20, e o ingresso mais caro para o jogo de hoje é R$350 no Camarote dos Ídolos, onde você pode ter contato com ex-jogadores do São Paulo, tal, comes e bebes, aquela história toda. Então, esses são os preços dos ingressos, mas mesmo a R$20 não há movimentação, apesar do horário. O jogo começa às 9h30 da noite. Bom, a situação do São Paulo. O São Paulo, em termos de Sul-Americana, está muito confortável, né? Poderia hoje ter entrado já em campo, entrar em campo já classificado, desde que tivéssemos tido um empate ontem entre o Ayacucho e também a equipe do Everton. O Everton venceu, o Ayacucho está fora da briga por classificação, mesmo acontecendo com o Jorge Wilstermann, que é o adversário do São Paulo, que é o lanterninha do grupo. Então, São Paulo e Everton brigam por classificação. São Paulo tem mais 2 partidas a disputar e para o São Paulo basta hoje só uma vitória aqui. Uma vitória já classifica o São Paulo independentemente do resultado da última rodada. Diferentemente da Copa Libertadores, na Sul-Americana, na fase de grupos, só uma equipe por grupo passa a próxima fase. E o São Paulo, que também traz no currículo aí 10 jogos de invencibilidade como mandante, 9 aqui no estádio do Morumbi e 1 na Arena Barueri, tem tudo para passar hoje e se preparar mesmo para o clássico do próximo domingo contra o Corinthians lá em Itaquera. O Rogério Ceni ainda não definiu a equipe. Na minha próxima participação a gente vai tentar esboçar um São Paulo com muitas reservas, porque a prioridade passa mesmo ser o clássico. O São Paulo, mesmo com uma equipe reserva hoje, tem total possibilidade de garantir a classificação. É o que deve acontecer. E o Rogério vai preservando os jogadores titulares, aqueles chamados titulares, para o clássico do próximo domingo contra o Corinthians na Arena Itaquera, porque este clássico vale a liderança do Campeonato Brasileiro. Na minha próxima participação eu volto aqui do Morumbi, quem
sabe, com já um clima de jogo, acho pouco provável, mas para tentar esboçar uma provável escalação do tricolor, tá certo, Mi? Do Garrafa, fechou. Fala, Salazar. Acho que, tratando-se dessa escalação, como o Garrafa disse, o São Paulo precisa só das próprias forças para se classificar, joga em casa e a última rodada também é em casa. São 2 jogos em casa contra adversários nada difíceis. Acho que o São Paulo não vai ter problema com a classificação. Uma vitória hoje já resolve. Uma vitória hoje já garante matematicamente. Exato. Acho que o jogo, vai ganhar, hein, gente? O jogo e a classificação não serão problemas. Agora, eu estou receoso para o que vai ser do segundo semestre do São Paulo, porque o Júlio Casares deu uma entrevista ao Grande Círculo e admitindo que o São Paulo precisa vender jogadores. O Rogério Ceni passou por isso na primeira oportunidade dele como técnico, quando ele se torna técnico de futebol, assume o São Paulo, e ele viu, todo mundo acompanhou, como isso atrapalhou o trabalho dele. Eu estou receoso depois dessa entrevista. O São Paulo, em orçamento, precisa aqui vender 142 milhões de reais só com venda de jogadores. Precisa fazer essa grana só com venda. Nossa Senhora. Entendeu? Vai vender o Marquinhos. O Júlio Casares falou que chegou proposta pelo Nestor, pelo Wellington, pelo Gabriel Sara. Você já pensou o São Paulo sem o Sara, sem o Nestor? Agora vende o Marquinhos. Ou seja, o Rogério está fazendo um grande trabalho que pode ser comprometido por essa necessidade que, segundo o presidente, o São Paulo tem e está previsto. Eu acho que até por isso o Rogério sempre foi muito pé no chão e vendeu a ideia. Esse ano eu brigo por vaga na Libertadores via Campeonato Brasileiro. Isso. Ponto. É isso. Não prometeu absolutamente nada. O que vier além é lucro. Porque não vai dar, né? Mas a Leila, em compensação, disse que não vende o Danilo. Vamos ver. Mas é uma outra realidade financeira. Vamos ver. Ela disse que não ia vender o Danilo. Será? Só tá faltando o Corinthians no programa de hoje. Pronto, não falta mais. Zé Paz, chega direto do Parque São Jorge. Boa noite, Zé. Você tem imagem dos bastidores do empate contra o Boca Juniors? Boa noite, Mi. Boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando aí mais uma edição do nosso querido Gazeta Esportiva. É isso, o Coringão liberou as imagens dos bastidores do empate com o Boca Juniors na última terça-feira, jogo válido aí pela Copa Libertadores da América, 1-1. E a gente vai trazer para vocês aqui, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. Eu sei que você adora um bastidor, né, Michele? Então vamos conferir aí a palavra do goleirão Cássio, capitão do Corinthians, antes da bola rolar na mítica Bomboneira. Roda aí. Tem que competir desde o primeiro minuto. Ousadia, tem que ter imposição, não interessa onde jogar na Bomboneira, onde quer que seja. Nós estamos aqui para ganhar o jogo. Imposição, imposição. Não, já tenho, nós somos do Corinthians. Jogar. Se tiver que bater na bola com força, bate na bola com força. Jogo difícil, jogo chato, mas, mano, nós temos um objetivo lá na frente. E o objetivo passa por hoje. Grande jogo, precisamos de todo mundo. Vambora, bora. 1, 2, 3, Corinthians! Bora. Tá aí a palavra do Cássio, viu, Michele? Foi quase, foi por pouco que o Corinthians não ganhou essa partida lá em Buenos Aires, jogo importante aí da fase de grupos da Copa Libertadores da América. Temos também imagens aí do Vitor Pereira e do Cantilho lá no vestiário da Bomboneira, os dois foram expulsos e acompanharam ali alguma determinada parte do jogo de uma TVzinha que colocaram lá no vestiário do Corinthians, então todo mundo aí vendo o que estava acontecendo dentro de campo na Bomboneira, repito, empate em 1-1, o Corinthians agora só depende de si para se classificar para a próxima fase aí da Copa Libertadores da América. Tá quase, né? Tá quase. Então um empatezinho já resolve aí a situação do Corinthians, que volta a campo pela Libertadores na semana que vem, na quinta-feira, contra o Always Ready da Bolívia aqui na Neoquímica Arena. Agora vamos falar aí do caso Robson Bambu, né? Ontem o meu querido Thiago Salazar trouxe aqui mais informações sobre esse caso, o inquérito de estupro de vulnerável que vinha sofrendo aí o Robson Bambu. Esse inquérito foi arquivado por falta de provas, a decisão é definitiva e o Robson Bambu foi lá para as redes sociais para falar sobre este caso. Então coloca na tela aí pra gente, diretor, o que disse o Robson Bambu. Vou ler para vocês, ele botou lá no Twitter, olha só. Obrigado a quem esperou o desfecho do inquérito e acreditou na justiça.
sem julgamentos precipitados. Em nenhum momento duvidei que tudo seria esclarecido. Ele aproveita também para agradecer ao Corinthians, à família, aos amigos, enfim. O próprio Corinthians também retuitou essa mensagem aí do Robson Bambu, disse que ele, clube Corinthians, jamais assumirá função que cabe apenas a juízes, disse que a juíza aceitou o arquivamento e que então Corinthians e Robson Bambu seguem aí juntos e fortes, viu, Michele? Daqui a pouquinho eu volto aqui do frio, do gélido Parque São Jorge, para a gente falar do time que entra em campo no próximo final de semana. Tem majestoso domingo na Neoquímica Arena, Corinthians e São Paulo. E a gente vai trazer mais informações do timão para essa partida, viu, Michele? É daqui a pouquinho. Beleza, Zé Paz. Bom, importante que já teve um desfecho a história. Hoje em dia, com a velocidade da informação, com isso de internet, de rede social, às vezes as situações tomam um vulto e com uma rapidez que você pode destruir a vida de uma pessoa em um instante. E precisa ter muita cautela, né? E aguardar o desfecho da justiça, porque é muito fácil assoprar um negócio no ventilador e depois. Que sirva mais uma vez de lição. A gente teve esse caso do Neymar, que gerou uma repercussão. E a gente sempre foi muito cuidadoso aqui. Exatamente. Não dá para você. Enquanto é um caso de justiça, tem que investigar e pronto. Como tivemos também o caso do Rafael Ramos e Edenilson. Exatamente, eu ia dizer isso. A postura do Corinthians, para mim, foi perfeita. Exemplar, né? Não tinha muita gente na época... pediu afastamento do jogo. Então afasta, enquanto não resolver tem que ficar afastado. Não tem que ficar afastado. É o que a Michele falou agora. Você não pode destruir, cancelar, como dizem hoje em dia, a vida de alguém sem ter certeza do que aconteceu. Porque e se ele está sendo usado? E se não... eu acho o seguinte, a nota do Corinthians para mim é perfeita. Respeitar a denúncia. Assim como no caso do Edenilson, tem que respeitar a denúncia que foi feita. Ele não garante que ouviu, tem que respeitar, como é o caso da menina que denunciou. Mas o julgamento aí é uma questão de justiça. Mas o julgamento não pode ser feito por nós. Então o Corinthians foi perfeito nessa situação e vida que segue. É isso aí. É isso aí. A internet é um tribunal cruel, né? Todo mundo fala o que quer e não sem responsabilidade. Ó, eu sei que o torcedor do Palmeiras está curioso para saber mais sobre o Merentiel, que foi contratado ontem, né? O Abel Ferreira falou um pouquinho sobre o reforço. Volta aqui, Silver! O que ele explicou sobre esse atacante? Então, Michele, o Merentiel, o torcedor pode perguntar, dá para jogar já sábado contra o Juventude? Não, não dá. Ele está contratado, 4 anos de acerto com o Palmeiras, é um centroavante que cai pelos lados, que se movimenta bastante, não é aquele 9 pivôzão paradão, tanto que o Abel, nessa resposta que eu vou mostrar para vocês, ele dá a entender que o Palmeiras ainda está à procura desse 9 de ofício, mas o Merentiel chega para ajudar o elenco e para trazer mais movimentação para esse ataque do Palmeiras. Por que ele não pode jogar ainda? Porque a janela de transferências aqui para a América do Sul só abre em julho. Então, a partir do dia 18 de julho, o Merentiel estará disponível para atuar nas competições que o Palmeiras estiver disputando. Outro que nesse período vai estar também chegando com o primeiro contrato é o Endrick, o moleque de 15, que fará 16 anos, assinará o contrato provavelmente por 3 temporadas. Mas vamos falar do Merentiel. Na verdade, o Abel vai falar do Merentiel, esse jogador que chega para compor o elenco. Diz aí, Abel. Um jogador que demonstrou muita vontade de vir. Um jogador que tem características mais de profundidade, mais agudo, como vocês chamam aqui. E nós gostamos de jogador. Eu não gosto daqueles centroavantes que ficam lá à espera só da bola que ela chegue. Gosto de centroavantes móveis. Mas porventura vamos ainda à procura que outro nos possa ajudar nessa função. Já vos disse que o Rony é um jogador que está a fazer uma função nova agora. Não era esta a função dele, mas o que ele nos dá na frente também é muito bom. E portanto o mais importante agora é que quando ele vier se integre, e acredito que se vai integrar de forma rápida, porque tem um elenco que o vai fazer isso, e que todos tenhamos paciência, sobretudo porque o treinador vai ter, os torcedores vão ter, não sei se a comunicação social vai ter, porque não é o que vocês querem, e o que o torcedor quer são jogadores de renome, né? Mas que venham para aqui acabar a carreira. Eu não quero jogadores que venham para aqui acabar a carreira, eu quero jogadores que venham para aqui com fome de continuar a crescer na carreira, como este moleque que está aqui ao meu lado.
Esse moleque que está ao lado do Abel na gravação era o Danilo, na verdade, na coletiva de ontem, o Danilo, o melhor homem da partida, o Abel Ferreira falando depois da vitória na Libertadores da América. Portanto, 2 mesezinhos aí para o Merentiel trabalhar na academia de futebol até poder jogar pelo Palmeiras em julho. O próximo desafio do Verdão é Campeonato Brasileiro. O Palmeiras está em 9º, tem 9 pontos, está próximo ali do líder, precisa recuperar o tempo perdido, vem tentando fazer isso. Jogadores que ficaram no banco ontem, poupados, devem voltar à equipe principal. Estou falando do Zé Rafael, do Rafael Veiga, do Dudu, o Luan, está machucado desde a final do Mundial, treinou hoje por 30 minutos no coletivo, se aproxima de um retorno, mas acho que ainda não vai dar para ele nesse final de semana. O Gomes vai cumprir a suspensão automática e está fora. Dúvida ainda, o Gabriel Veron com problema na virilha, Mike e Piquerez vetados pelo departamento médico, querida Michele. Valeu, meu querido. Diga, Salazar. Eu ia falar, eu vi Juventude e Palmeiras. Tá uma época boa para jogar contra o Juventude lá em Caxias. Nossa Senhora. Espera Manda o Silvestre, vai lá, Silvestre, vai lá cobrir esse joguinho. Bom, pelo menos os caras não têm desculpa para não correr. Não tem. Tem que correr. Aliás, aí você tem que correr mesmo. Nossa, agora, sobre essa contratação do Palmeiras, eu achei uma boa aposta do time do Palmeiras. O Merentiel é bom jogador, é goleador. Nesse ano, se eu não me engano, são 9 gols em 19 partidas. O ano passado já tinha ido bem também. 7 milhões de reais, um jogador desse, 26 anos, como diz o Abel Ferreira, cheio de fome, de bola, 7 milhões de reais pela situação do Palmeiras. Gostei. Não. É uruguaio, né? É uruguaio. Eu achei que boa idade. O River Plate queria ele. Exato, boa idade, boa fase, não foi caro, achei boa a contratação. Como disse o Abel ali, ele não é um centroavante nato, ele não é aquele homem gol ali. Mas é um cara ele é bem parecido com o Rony nesse sentido. Ou talvez lembre um pouco o Luiz Adriano, no sentido de movimentação. Isso, de ser um centroavante que se movimenta. Mexe até o Luiz Adriano com mais características de centroavante mesmo. Então, assim, não vai me surpreender se na janela chegar outro. Mas gostei da contratação. Eu também gostei. E o Palmeiras tem um elenco curto, né? Então dá para fazer esse tipo de aposta. Bom, último contato com o Morumbi, eu sei que ainda não saiu a escalação do São Paulo, né, Garrafa? Mas você tem uma provável aí formação da equipe? Manda pra gente, por favor. Bom, Michele, é o que a gente tem tentado fazer jogo a jogo do São Paulo, né? A gente acaba arriscando, então a gente vai tentar aqui pensar como se fosse o Rogério Ceni. Se ele está priorizando o clássico do final de semana contra o Corinthians, porque o time hoje joga por uma vitória contra o Jorge Wilstermann para passar a próxima fase, contra uma equipe que está eliminada na competição, que é a última colocada do grupo, ele deve colocar um time completamente reserva. Então a gente tirou até o Jandrei desse provável time, dando oportunidade para o Thiago Couto. Na tela aí, diretor, com o nosso campinho, ó, Thiago Couto no gol, né? Time praticamente reserva. Igor Vinícius pela direita, Miranda e Léo formando a zaga, com o Reinaldo pela esquerda, no meio Luan e Gabriel Neves. Gabriel Neves tem tido poucas oportunidades, Nicão e Thales completando os 4 do meio campo, na frente Rigoni e Éder. Esse é um São Paulo que a gente acaba arriscando, mas não é muito longe, pode passar muito longe daquilo que o Rogério vai levar a campo às 9h30 da noite aqui no vazio Morumbi por enquanto, e não tão frio quanto se esperava, apesar que agora eu tô começando a ver, tá saindo fumacinha da boca aqui, Michele. Ou seja, 9h30 o bicho vai dar uma pegadinha, mas poderia estar pior, viu, Mi? Quando começa a sair fumacinha da boca... É que a coisa é séria. Vai ver lá dentro. Vamos ver lá dentro. Se bem, é curioso, né? Porque o Morumbi é muito frio. Mas não existe lugar mais frio, eu acho, entre os estádios de São Paulo do que a Itaquera. Não existe. Eu fui setorista dos 2 clubes. É frio em qualquer circunstância. Dentro da Neoquímica Arena, aquele corredor. É a Sibéria brasileira, é um bagulho absurdo. Assim. Eu já tô até preocupado com o domingo. Se eu tiver nesse jogo aí, cachecol, luva. É você que tá, luva. Acho, não é, Celso? Ele que tá? É um frio absurdo dentro de Itaquera. Mas o Morumbi também é bem gelado. Essa escalação que o Garrafa trouxe pra gente, o São Paulo todo reserva. Primeira coisa, tem que priorizar o clássico de domingo. Sim. Nenhuma dúvida. O São Paulo está bem na Sul-Americana, não vai ter problema nenhum para se classificar. Está jogando contra um time eliminado. Com essa escalação, o São Paulo provavelmente vence a partida. É isso aí. E domingo vale liderança do campeonato, moral, ganhar a primeira vez em Itaquera. Nenhuma dúvida, se o São Paulo colocar 11 reservas, tá certo o Rogério Ceni. Vai ser importante para os dois, porque para o Rogério vai ser muito importante ganhar do Corinthians e para o Vitor vai ser o primeiro clássico. Que o Vitor Pereira também não escalou tudo que ele podia lá em Buenos Aires pensando no clássico. Não sei. Eu sei.
Não sei. Os torcedores já estavam falando com ele, não tava, a gente não pode perder, né? Não sei o quê. Eu acho que tem tudo para ser um grande jogo. Segurou o Renato Augusto, sabe? Mas eu tenho minhas dúvidas se o Renato é titular em qualquer jogo. Eu não sei, não. Ele é titular no jogo duro. Mas vai ser legal, porque o Rogério poupou, o Corinthians jogou na terça, todo mundo vai chegar inteiro, o estádio vai estar lotado. Eu sou capaz de apostar com você aquela bacalhoada lá que o Renato Augusto vai estar entre os titulares contra o São Paulo. Vai, com certeza. Renato, Roger Guedes, o Roger Guedes também vai. Então isso já foi pré-pensado? Planejado. José Paz volta agora lá do Parque São Jorge para conversar um pouquinho mais com a gente. Fecha aí, Zé, por gentileza, o noticiário do Coringão. Bora lá, Mi, bora fechar esse noticiário do Coringão, então, falando um pouquinho do Fagner, que tá com uma entorse no tornozelo direito. Hoje ele fez um trabalho, mais uma vez, lá no CT Dr. Joaquim Grava, com o staff do Corinthians, ficou fora aí dos últimos 4 jogos do Timão, uma lesão que ele acabou sofrendo na partida contra o Deportivo Cali, não vem treinando com bola, então a tendência é que ele não jogue o Majestoso do próximo domingo, lá na Neoquímica Arena, Corinthians e São Paulo, às 4 horas da tarde. A tendência é que o Rafael Ramos seja ali mantido na lateral direita, que ele jogue na lateral direita do Corinthians nessa partida que vale muito para as duas equipes, um clássico super importante do Campeonato Brasileiro. Então Fagner se recuperando aos pouquinhos dessa lesão que ele teve aí na partida lá contra o Deportivo Cali. O Cantilho foi expulso no jogo contra o Boca, pode ser que seja titular nesse jogo diante do São Paulo, de repente o Vitor Pereira poupa alguém ali do meio de campo, coloca o Cantilho, a gente vai aguardar aí para ver nos próximos dias, amanhã, sábado, para a gente saber certinho quem que vai jogar nessa partida super importante aí do Campeonato Brasileiro. Agora eu vou trazer para vocês aí, viu, Michele, um vídeo, porque alguns torcedores do Corinthians estavam lá no mesmo hotel que o Timão em Buenos Aires, e aí um torcedor lá pegou o VP, pegou o Vitor Pereira para Cristo para falar do Roger Guedes. Vamos conferir. Olha para o Roger Guedes para correr. Correr no campo. Correr no campo. Não, tem que correr no campo. Tira uma foto para mim, por favor. Você tá ligado? Quem não correr não ajuda. Certinho. Olha aí, então, o Vitor Pereira sendo bastante simpático aí com a torcida do Corinthians. E essa história entre Vitor Pereira, Roger Guedes, esse joguinho, vamos dizer assim, entre aspas, entre os dois já vem acontecendo há muito tempo. Tanto que aquele jogo lá, Corinthians e Avaí, Corinthians 3-0 na Neoquímica Arena, jogo válido pelo Campeonato Brasileiro. O Roger Guedes fez 3 gols e aí aproveitou para dizer, poxa, eu peço para jogar ali na ponta, não quero jogar na centroavance. Aí o Vitor Pereira já colocou o Roger Guedes na famosa centroavance. Enfim, eles ficam nessa, não é nem rixa, né, Michele? Nesse joguinho aí entre os dois, o Roger Guedes gosta de jogar do lado. E aí a torcida já tá um pouquinho chateada com o Roger Guedes, quer que ele renda um pouco mais. Queria muito que esse jogador viesse pro Corinthians. A galera aproveitou para dar uma cobradinha básica lá no VP. Vamos ver se sai alguma coisa daí, viu, Michele? Volto contigo, beijão para todo mundo. Bom restinho aí de quinta-feira pra galera. Muito bom! Conseguiu? Não conseguiu, né? Eu adorei a resposta. Quem não... Você vai explicar o motivo? Melhor não. Obrigada, Brasil! Corre, corre, corre! Parabéns, time! Parabéns, time! Parabéns, equipe! Diga aí, por gente. Quem não correr não ajuda. Aí, Vitor, também tá correndo aqui. Tô correndo, eu corro. Ela seguiu à risca o conselho do Vitor Pereira. Eu acho assim, é claro que ali o torcedor falou, ele fala o nome do Roger Guedes, né? Mas foram alguns vídeos gravados ali. Tem um vídeo que o torcedor cobra, tem que ganhar, tem que colocar força máxima. E ele fala, tem que colocar quem vai correr. E aí o torcedor, quando fala do Roger Guedes também, tem que falar para ele correr. Quem correr não ajuda. Assim, meu entendimento é mais o Vitor Pereira reforçando uma tese que ele vem batendo na tecla de não dá para colocar todo mundo toda hora, do que propriamente quem estiver inteiro vai correr. Exato. E quem corre ajuda. Não sentir como uma cutucada ao Roger Guedes, mas fica o recado pro Roger Guedes. Fica, mas não é isso. Não é isso. Agora o Fagner eu acho preocupante, hein? Não treinou com bola hoje, quinta-feira, tanto tempo fora, tô achando que tá fora do clássico. Pessoal, Pachecão, põe o som, sobe o som, a nossa enquete. Corinthians já deveria propor a renovação do Vitor Pereira? A maioria respondeu que sim.
74% dos votos. Eu achei até que ia ser maior esse número. E a gente tocou a música aqui porque, vocês sabem, muito obrigada pelo carinho da sua audiência, né? Quando a coisa tá explodindo, a gente dá aquela corridinha lá e põe a música especial da vitória, né? Porque é uma vitória de toda a nossa equipe aqui. Parabéns para os nossos cameramans, nosso diretor, todo mundo. Palpite pro clássico. Corinthians ganha. Eu até fiz aqui nas redes sociais. Tá nessa convicção toda? Corinthians ganha. Eu acho que o desfalque do Fagner é um desfalque importantíssimo. Então fala, o que é? Qual que é o seu palpite? Acho que dá Corinthians. Ué, tá vendo? Mas eu acho que vai ser um jogo difícil. Você falou como se fosse barbada. Fala, Celso. Não, depois dessa não vou falar nada. Buretou. Tchau.